Mais uma vez, boa tarde. Creio que já nos vimos todos lá em cima, não podíamos dizer, no templo da natureza da beleza, não é? Como vimos, o Fernando Pessoa, através de vários poemas, vai-nos falando dessa escada da beleza, ou seja, como ele próprio diz no poema, se recordam, a beleza é a sombra do Deus e, portanto, através dessa escada da beleza, nós, como seres humanos, podemos ir ascendendo até encontrarmos o nosso Deus interior ou um Deus à forma grega, à forma romana, que talvez no fundo seja o mesmo ou tenha ligação ao mesmo, essa plenitude, essa perfeição. Ao longo dos textos, o que procuramos para este momento, porque falar de Fernando Pessoa, como falar talvez de todas aquelas personagens, poetas que são muito conhecidos, é talvez em certa perspectiva ainda mais complicado e difícil, no sentido em que todos nós em algum momento ouvimos falar algo e temos a nossa própria ideia de quem foi Fernando Pessoa. No caso de Fernando Pessoa, complica-se, porque uma vez o Almada Negreiros disse, não é, que era tudo, que ele assinava: eu sou pintor, eu sou poeta, sou escritor e tudo. Mas, verdadeiramente, o Fernando Pessoa conseguiu, muitas vezes através da sua poética, ser tudo. E então nós vamos encontrar nas suas obras publicadas, mas mais ainda na sua arca, que foi aí que fomos para recolher muitos dos textos que recitamos e alguns dos textos que vamos ver agora, vamos encontrar essa pluralidade pessoana, que se manifesta desde logo, como muitos de nós saberemos, através dos heterónimos, que eram muito mais do que Ricardo Reis, Álvaro de Campos, que começa desde muito cedo com Chevalier de Pá, que remonta aos seus 6 anos esta ideia de viver e sentir ser outro, ou seja, esta capacidade e esta atração que a pessoa tinha por experimentar ser o outro, colocar-se no lugar, não só colocar-se no lugar do outro, mas chegar a sentir o que era ser esse outro, definido e concreto na circunstância. Por isso é que ele diz, não é, naquele poema muito conhecido, o poeta é o fingidor que chega a fingir que é a dor que de veras sente, ou seja, que essa imaginação, essa criatividade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, chega a um ponto tal de vivência e de realidade que já não é o outro, que é ele próprio, ou chega um momento que ele próprio já não sabe se é ele ou se é o outro. E em certos momentos encontramos isso também ao longo do recital. Bom, estamos aqui no Templo da Poesia, eu penso que não haveria local mais adequado para falarmos deste universo plural que é Fernando Pessoa. E também foi muito interessante recolhermos e entrarmos em contacto um pouco com o seu pensamento filosófico, porque estamos a realizar estas atividades no âmbito, não é, de uma escola filosófica, que é a Nova Acrópole, e o que a Nova Acrópole anseia ou pretende é justamente este mesmo anseio do poeta, que é despertar esse outro eu potencial que existe dentro de nós e que pode ser muito mais realizador, digamos assim, na prática, do que é o que podemos chamar o homem comum, o homem adormecido. Nós sabemos que o Fernando Pessoa às vezes era muitíssimo duro, talvez esses textos dele sejam menos conhecidos por nós em geral, mas ele diz claramente, quer dizer, que o homem comum é como um acrescente da natureza menor. Quer dizer, que o que importa é despertar a vida com maiúsculas que pode passar a existir no homem comum, que é o contacto com o divino. Quer dizer, é quando o homem, ser humano, pode ser um herói, pode fazer história, pode fazer avançar a civilização. E por isso eu recordo aquilo que vos dizia há pouco, quando ele diz que é exatamente, a meu ver, algo de muito semelhante ao que o historiador Jaime Cortesão diz num texto belíssimo, que eu acho insuperável, ao definir o que é ser poeta, daí de 1909, 1910, por esta época, que diz Fernando Pessoa, nesta época está a se urdir o núcleo de poetas que vão transformar, não é? Transformar os novos tempos, transformar o nosso país, a nossa civilização, e por isso há que voltar aos gregos. E é nesse texto que ele diz: um dia surgirá o ou os Supra Camões. Que eu saiba, ele nunca disse que o Supra Camões era ele.
Ele diz que o Super Camões inevitavelmente virá, porque o nível de poesia claramente portuguesa e que toca a alma do ser português está a surgir com tal pujança e com tal força que isso é inevitável. Isso é algo muito importante. Então, tanto ele como o Jaime Portesão vão colocar o poeta como uma espécie de prisma, como quase um místico que capta a ideia de futuro e que depois vai inspirar, ele diz, passado décadas ou passado séculos, os políticos, os cientistas, mas ele diz, nós não temos de olhar para as leis que se fazem, para a política atual, procurando as soluções para o futuro, isto é o que diz Fernando Pessoa, mas temos de olhar para o que dizem os poetas, porque os poetas é que estão à frente, é que estão a captar, eles é que vão indicar aquilo que será no futuro. Essa tal missão por cumprir que ouvíamos há pouco na voz de 12 pontos. E então, encontramos nesses textos filosóficos, como os textos foram todos encontrados na Arca, não organizados, não é? Sem data, não tinham sido publicados até em 1935, à morte de Fernando Pessoa, vamos encontrar esta frase que eu acho que sintetiza o essencial do que eu gostaria de vos transmitir hoje e do que também o grupo de Artes Orfeu tentou transmitir nesta ideia do caminho pessoano sendo visto também como um caminho filosófico de autodescoberta. E então diz assim, mais ou menos, o caminho da filosofia não é do conhecido para o desconhecido. Ou seja, nós não vamos partir do que conhecemos em nós, ou na natureza, ou na realidade, para algo que é absolutamente desconhecido. Mas do desconhecido que já está no conhecido, para o desconhecido ele próprio. Ou seja, que temos de começar esta saga filosófica, digamos assim, esta descoberta da realidade com maiúsculas, a partir daquilo que nos é desconhecido, mas que está muito próximo do que conhecemos, do que nos está acessível. E eu acho que esta frase, para além de muitas considerações que se poderiam fazer acerca dela, é excelente para refletirmos, fala-nos também de uma certa perspectiva muito pedagógica. Ou seja, que às vezes também nos desviamos de nos encontrarmos por querermos dar passos muito grandes e passarmos a querermos conhecer logo a unidade do cosmos e conceitos hiperabstratos, quando não conhecemos aquilo que está tão próximo de nós e talvez mais acessível e que fosse essa escada de beleza, essa ponte para o então desconhecido ele próprio, como diz aqui Fernando Pessoa. Então, vamos viajar um pouco para trás, penso que isto está muito adiantado. Então, o nosso tema hoje, como já foi dito, é Fernando Pessoa e a sabedoria iniciática. Eu vou fazer alguns apontamentos breves sobre este tema. Este tema poderia ser tratado talvez de 1001 maneiras, pegando pelas diferentes facetas dos heterónimos, ou só pegando pelo texto da mensagem, poder-se-ia fazer uma reflexão muitíssimo interessante. Eu selecionei alguns elementos daqui e dali, muitas coisas da Arca, algumas publicadas, e vamos então seguir com certa reflexão. Então, Fernando Pessoa nasce em 1888, está ali um erro, nasce em 1935, nasce em 1888, morre em 1935, e encontramos, embora, claro, nasce em Lisboa, como acho que em geral todos já passamos pelo sítio onde enfrentam São Carlos, onde nasceu Fernando Pessoa, agora encontramos lá a estátua que evidencia mais esse facto, vai ter uma série de influências, não é? Grande parte da poesia, fora a mensagem que é publicada em vida do nosso poeta em inglês, porque ainda durante a infância, grande parte, quase toda a adolescência, ele passa na África do Sul. Portanto, a influência da cultura inglesa, do Hamlet de Shakespeare e das outras obras de Shakespeare toca profundamente, assim como Walt Whitman e outros grandes poetas. Portanto, aí ele vai fazendo uma imersão no pensamento também poético-filosófico de tradição inglesa. E depois, então, ainda antes dos 20 anos, regressa com a mãe a Lisboa. E esse reencontro com a tradição e a cultura portuguesa vai se intensificar nas suas procuras.
é sabido que ele se inscreve no curso de letras, rapidamente desiste e começa a fazer um caminho de autodidata, de investigação por si próprio, de leitura sistemática e contínua para encontrar respostas às suas inquietações interiores. E a sua dedicação é intensíssima nesse período. E eu diria que é nos anos seguintes, por essa época, que vão surgir, e um pouco antes dos 20 anos e nos anos que se seguem, talvez dos seus textos mais tocantes e mais interessantes, em que se nota neste Fernando Pessoa, através dos heterónimos e às vezes também do próprio ortónimo, mesmo dos livros que depois entraram no livro dos textos que entraram no livro do Desassossego, uma vitalidade, uma juventude interior que ultrapassa a sua idade física e uma capacidade de reflexão e de tentar encontrar respostas para o futuro do que era Portugal, qual era essa missão que estava incompleta, o que é que competia ao poeta indicar, como eu falava há pouco, em relação ao futuro. No fundo, e isso leva-o também a mergulhar na história, a ir para trás, como vimos, a ir até à Grécia, a ir até Roma, a estudar o catolicismo, as suas tradições antigas, a dizer, como nós vimos na poética, que este Jesus Cristo era esse Deus que faltava completar no panteão grego. E ele diz, é um erro nós ficarmos só com uma visão religiosa, católica, exclusivista e negarmos a nossa tradição anterior, porque talvez nessa tradição completa, da reunião dos vários mensageiros da verdade, dos vários deuses, nós possamos encontrar, isto digo ele, respostas em direção ao futuro. E parece-me uma visão bastante interessante pela sua universalidade e pela capacidade de incluir diferentes ideias que possam elas próprias gerar essa completude que ainda hoje nos falta. De facto, depois ele tem vários projetos, eu estou a sintetizar o essencial, vários projetos editoriais, com a Ibis, que era a ideia, não é, desse elemento do Egito, o Ibis com o seu significado associado ao Thoth, ao Deus da sabedoria, por aí fora. Depois acaba por desenvolver vários trabalhos, a questão do domínio do inglês vai ser muito importante, porque aí vai poder fazer trabalhos de tradução, de ponto, com tudo que tinha a ver com a área comercial ligada à língua inglesa. E a verdade é que nós assistimos nos últimos anos, talvez 8 anos, 10 anos de Fernando Pessoa, a uma certa sensação, diria eu, porque o que se passa no íntimo de cada um, e sobretudo de cada um como Fernando Pessoa, que está tão nutrido interiormente, digamos assim, encontramos um desalento, poderia dizer. E que vemos claramente, até logo pelas fotografias, parece muito mais envelhecido do que a idade que tem enquanto acaba por falecer. Ele estava convicto que ia morrer aos 68 anos, portanto morre prematuramente, imprevistamente, mas há de facto algo que ficou perdido, algo que foi abandonado, e dá essa sensação que só ele nos poderia contar o que foi. Ou seja, mas que teve em si, e vemos isso ao longo dos poemas, e isso é que eu acho que é mais interessante, o que nos pode servir, que tocou algumas chaves essenciais para conseguir encontrar respostas na vida, para esse mistério. E compreendeu temas, como o tema da iniciação, acima do nível de compreensão que normalmente encontramos dentro dos intelectuais da época. Em Bernardo Soares encontramos esta passagem. Toda a alma digna de si própria deseja viver a vida em extremo. Contentar-se com o que lhe dão é próprio dos escravos. Pedir mais é próprio das crianças. Viver a vida em extremo significa vivê-la até ao limite. E a cada alma elevada compete escolher uma das maneiras. Raros podem assim exigir da vida, conseguindo-o, que ela se lhes entregue corpo e alma, sabendo não ser ciumentos dela, por saber ter-lhe o amor inteiramente. Mas este deve ser, sem dúvida, o desejo de toda a alma elevada e forte. A ânsia de compreender que, para tantas almas nobres substitui a de agir, pertence à esfera da sensibilidade.
Substituir a inteligência à energia, quebrar o elo entre a vontade e a emoção, despindo de interesse todos os gestos da vida material, eis o que, conseguindo, vale mais que a vida, tão difícil de possuir completa e tão triste de possuir parcial. Portanto, esta ideia de que para chegar à vida completa, à vida plena, é preciso tomar uma decisão, ou seja, correr um certo risco, ter um certo espírito de aventura interior, uma certa pureza de criança, não se conformar, não se condicionar, e também esta capacidade de amar inteiramente. Diziam os argonautas que navegar é preciso, mas que viver não é preciso. Argonautas nós, da sensibilidade doentia, digamos que sentir é preciso, mas que não é preciso viver. Ou seja, o que podemos ver aqui, e tantas outras coisas nos poderia explicar diretamente a pessoa, é que é preciso chegar a um limite que nos dê uma resposta. E é preciso encontrar esse caminho para o limite, porque há muitos limites. E há limites que são destrutivos e há limites que não levam a nada. E as pistas que, segundo a sua reflexão, ele nos dá são o amor, o não negar a aspiração da alma elevada e essa capacidade de decisão, de autoenfrentamento e de se lançar à aventura que podemos intuir. Desculpem. Então, o que é a sabedoria iniciática? E se nós perguntássemos ao próprio Fernando Pessoa, o que é que ele nos poderia dizer? Entre outras coisas. Diz-nos ele assim: o significado real da iniciação é que este mundo visível em que vivemos é um símbolo e uma sombra. Que esta vida que conhecemos através dos sentidos é uma morte e um sono. Ou, por outras palavras, que o que vemos é uma ilusão. Mas a partir desta frase não temos de automaticamente concluir que não existe mais nada senão esta ilusão, como às vezes determinadas correntes nihilistas nos levam a crer. Eu vejo aqui uma outra coisa, porque para além de ilusão e de sombra e de morte e de sono que encontramos também aqui a ideia de símbolo. E o símbolo representa sempre, tem sempre em si uma ideia. E as ideias são muitíssimo fortes, não é? Quando nós de repente captamos uma ideia, captamos uma outra possibilidade, compreendemos algo que não compreendíamos antes em nós, as coisas mudam totalmente, mas materialmente estão iguais. Somos quase os mesmos em termos orgânicos, a circunstância é quase a mesma, mas o que mudou foi a nossa consciência, a nossa compreensão. E o símbolo é justamente como que um sinal no caminho que nos pergunta sobre o que é que estamos a compreender dele, o que é que estamos a compreender do que ele significa. E aí há um potencial. Ou seja, de cada ser humano podemos perceber, e por isso a poesia também como símbolo funciona aí muito bem, que se pensarmos em nós quando nascemos enquanto crianças ou na nossa memória primeira, e toda a caminhada que fizemos até ao dia de hoje, e que se calhar ainda nos falta fazer, muitas vezes deixamos de ser quem éramos, passamos a ser outros, a compreender a vida de outra maneira, pensávamos de determinada forma e depois passamos a pensar ao contrário do que pensávamos antes e se calhar um dia voltamos atrás ou não. Mas fomos nos transformando em outra coisa. Muito mais, em geral, ou possivelmente acentuadamente, do que vão mudando os nossos traços físicos. E essa passagem do peso, digamos assim, estar mais dentro e menos fora, essa passagem de resgate da vida com maiúsculas de que Fernando Pessoa fala, é o que ele diz que é o compromisso, que é a necessidade das almas grandes. E que tem a ver com essa ideia do conceito do filósofo, do que há uma sabedoria que vive dentro de si. Eu pus aqui uma citação, que é dessa de Queiroz, e que eu penso que transmite muito esta ideia do desconhecido que está próximo e que podemos chegar a conhecer e que nos pode transformar e alargar a visão da vida. Então, num dos contos, que se chama Singularidades de uma Rapariga Loura, portanto não tem nada de, aparentemente, de metafísico e transcendente e filosófico, mas de repente, como acontece nos textos dessa de Queiroz, vem algo muito profundo. E ele diz assim: a personagem principal do conto
que é uma personagem assim um pouco pesada e taciturna, diz assim em determinado momento: o facto é que eu, que sou naturalmente positivo e realista, portanto não acredito nada nestas coisas que se têm vindo aqui a falar, tinha vindo tiranizado pela imaginação e pelas quimeras. Existe no fundo de cada um de nós, é certo, tão friamente educados que sejamos, um resto de misticismo. E basta às vezes uma paisagem soturna, o velho muro de um cemitério, um ermo ascético, as emolientes brancuras de um luar, para que esse fundo místico suba, se alargue como um nevoeiro, encha a alma, a sensação e a ideia, e que fica assim o matemático, ou mais crítico, tão triste, tão visionário, tão idealista, como um velho monge poeta. Dentro deste processo de alargamento a partir do desconhecido próximo, digamos assim, do que nos está acessível se nos aventuramos à autodescoberta, podemos dizer que, naturalmente, este processo evolutivo de alargamento, de nos conhecermos cada vez mais a nós próprios, à circunstância que nos rodeia, leva por si a uma iniciação, ou seja, leva por si a perceber que as coisas em si podem ser coisas, por um lado, mas serem também, ao mesmo tempo, essas pistas para o mundo invisível. Podem ser esses símbolos ativos. E isso está mais no olhar do que no ensinamento do matemático, como nos dizia o Essa de Queiroz. Então, nós podemos ver sintetizado, esquematicamente, esse percurso do filósofo como, numa primeira fase, um primeiro questionamento. E encontramos isso na poética que recitamos ao início, nos primeiros poemas, e depois outros em que falava do encontro com a morte. Quer dizer, as experiências de limite levam-nos muitas vezes a questionarmos, mas outras cotidianas também, que nos tocam a sensibilidade. E a questão está em aceitar esse toque e dialogar com ele, para poder ir compreendendo um pouco mais. Isso, se acreditamos que esse toque da intuição pode ser algo verdadeiro, ou seja, se o aceitamos como um dado, não de uma forma fanática e exclusivista, mas como um dado que surge, isso vai nos conduzir mais cedo ou mais tarde à conquista de novas ideias. E através dessa conquista de pequenas ou grandes ou médias, não importa, novas ideias, vai-nos transformando gradualmente e transformando a nossa conduta. E através dessa caminhada interior, filosófica, que mais não é do que a saída da caverna de que nos falava Platão, ou seja, poder aceitar que existe algo, outra coisa que está fora do nosso alcance, e que se em algum momento entra um raio de luz disse que está fora do nosso alcance e aceitamos que possa ser verdadeiro, antes de pensarmos que estamos a alucinar, mas deixando em aberto e depois verificando, se constatamos que esse raio era verdadeiro, podemos vir a constatar outros raios e podemos vir a encontrar o Sol, que não estava assim tão distante. E então isso vai-nos levando a um reencontro gradual connosco próprios, a um reencontro filosófico, porque se à imagem do que nos descreve Platão, o mundo real é o que existe fora da caverna, se, seguindo o que nos diz Fernando Pessoa, que inclusivamente diz, noutro texto, que Platão é o verdadeiro criador do catolicismo atual, ou seja, da visão em que estamos embebidos hoje, mas é claramente o grande elemento grego de referência dessa tradição filosófica, vamos entrando em ressonância com uma linha de rota. E então vamos poder realizar aquilo que dizia Fernando Pessoa, que é, nós desejamos um destino, não sei se recordam há pouco do poema, mas se calhar não é esse destino que vamos realizar. Mas há um destino que aguarda por nós e que temos de descobrir. Há um poema que não recitamos junto ao nosso poeta que diz assim: fazer parar o giro sobre si do vácuo pensamento, pôr a roda em movimento sobre a terra escura, pulsão por magia de bebê-la, a dormente vontade em desperto de viver. Então vamos encontrar neste poeta Ricardo Reis, filósofo, estoico,
esses preceitos, essas premissas que nos vão ajudar nessa viagem interior. E o primeiro ato que tem de surgir é o ato da vontade, é o ato de se pôr em movimento, dessa roda que se põe em movimento. Mas também o de humor, como falávamos há pouco. E então diz assim, esta primeira frase diz que quase se faz lembrar aquela frase muito conhecida de Freud, que diz em determinada altura que às vezes uma cigarrilha é só uma cigarrilha, um cigarro é só um cigarro, ou seja, que às vezes podemos ser simples, que às vezes podemos sentir as coisas como são, sem cair na banalidade. Porque outra coisa é diminuí-las pela banalidade. E diz assim, ama o poente e o amanhecer porque não há utilidade, nem para ti em amá-los. Ou seja, não amamos o sol porque o sol dá calor, ou porque é útil, ou porque se pode tirar rentabilidade da energia do sol. Amamos o sol porque o sol é um símbolo em si mesmo e representa algo que também podemos despertar dentro de nós. Depois, na segunda parte, fala: cansamo-nos de tudo, exceto de compreender. O sentido da frase é por vezes difícil de atingir. Cansamo-nos de pensar para chegar a uma conclusão. Porque quanto mais se pensa, mais se analisa, mais se distingue, menos se chega a uma conclusão. Ou seja, esta arte que nos vem desta vez por Bernardo Soares, esta arte de ser simples, de ser direito, de se deixar fluir, que é difícil, como ele próprio diz, mas às vezes tem de chegar aí. Dentro deste caminho pessoano e dentro desta linha que estamos a estudar da filosofia prática e a convite também de Fernando Pessoa, seguindo um pouco as suas passadas interiores, a captação das ideias é talvez o primeiro passo essencial dos ideais, das grandes inspirações. Mas há outro passo complementar que é imprescindível, que é a objetivação. Porque tudo o que captamos e não tentamos realizar, de alguma maneira, perde-se. Porque foi algo que nos chegou, mas que nós abandonamos. Porque se era importante, tínhamos seguido. E esse aspecto da objetivação, muitas vezes desvalorizado no âmbito da filosofia, através da filosofia prática, nós queremos voltar a colocá-lo. Ou seja, é muito importante que, como diz Fernando Pessoa, que as coisas cheguem a ser vida e sentidas como vida e que nós possamos resgatar essa vida que reside dentro de nós. E essa vida também significa passar pela objetivação. Porque se o poeta capta as ideias e indica a rota do futuro, também está a indicar um caminho. E há a famosa frase que diz, não é? Que até vem da tradição do Oriente, na própria voz do silêncio, que o próprio Fernando Pessoa traduziu: se o caminhante não caminha, o caminho desaparece. Ou pelo menos torna-se muito nublado. Então é preciso concretizar, é preciso avançar para manter o caminho e ver cada vez paisagens mais abertas, mais distantes em relação à inicial. Falamos há pouco também desta ideia de que o poeta é também o que abre o futuro, portanto abre esse caminho em direção a algo que ainda não existe, mas que pode ser resgatado e plasmado. Essa é uma ideia muito interessante. E não podemos falar de história e de futuro sem recuperar algumas das ideias essenciais do que Fernando Pessoa concluiu. Ou seja, ele vai encontrar também, não vou falar da questão do sebastianismo, que também é importante, mas vou falar da sua grande inspiração no mundo greco-romano. E ele dizia, e sobretudo grego, que ele acentua bastante. Então ele diz assim: estes gregos, que ainda nos governam, de além dos próprios túmulos desfeitos, figuraram em dois deuses a produção da arte, cujas formas todas lhes devemos e de que só não criaram a necessidade e a imperfeição. Figuraram em o deus Apolo, a unidade, a luz, a liga instintiva da sensibilidade com o entendimento em cuja ação a arte tem origem como beleza. Portanto, intuímos aqui, compreendemos, interpretamos do que diz Fernando Pessoa: a arte sem beleza não existe. Figuraram em a deusa Atena a união da arte e da ciência, em cujo efeito a arte, como também a ciência,
tem origem como perfeição. Sob o influxo do Deus nasce o poeta, entendendo nós por poesia, como outros, o princípio animador de todas as artes, com o auxílio da deusa, se forma o artista. E depois diz ainda, no essencial, nada avançamos, nada. Os gregos, meu senhor meu, aceitavam a natureza como ela era, não lhe impunham a verdade. Não lhe impunham verdades a que ela própria, a natureza, é superior, nem lógica a que ela não obedece. Ou seja, que não é pela nossa decisão de impormos determinadas regras, leis, que vamos alterar a natureza. Podemos tentar, mas segundo Fernando Pessoa não vamos conseguir. Temos é de compreender, quase como faz a própria biomimética, não é? Entrar no mundo da natureza e perceber como ela funciona. E perceber porque é que resulta e porque é que às vezes ao nosso olhar parece que não resulta. E talvez aí encontremos soluções que durem. Assim, a definição muito associada à ideia de decisão, a capacidade de optar por um caminho ou por outro é imprescindível ao próprio processo iniciático, de autodescoberta, de desvelação, de chegar a ser, como dizia Pinter, não é? Chegar a ser o que realmente se é, mas que tem de se descobrir que se é. Porque é como se a nossa identidade mais profunda estivesse oculta e é preciso essa aproximação, que se calhar um dia acontecida, chegamos lá e dizemos, mas isto foi o que eu sempre sou, ou estou em casa, mas é preciso rumar até casa. Alguns elementos que eu queria destacar da poesia, de algumas poesias que já lemos, outras nem tanto, esse pressentir e desejar de ser e experimentar outras realidades, diz assim, e a mão do mistério que abafa o bulício e o cansaço de tudo em nós que nos corrompe para uma sensação exata e precisa e ativa da vida. Cada rua é um canal de uma Veneza de térios, e que misterioso o fundo unânime das ruas ao cair da noite. Que inquietação profunda, que desejo de outras coisas. Ou seja, é quase que, por um lado está a pessoa que diz isto tudo é um tédio, isto tudo pesa, isto tudo cansa, isto tudo desgasta, mas parece, ou eu quero sentir que há um mistério em tudo, parece que há um mistério que me convida e eu quero caminhar na sua direção. Quero viver como uma bandeira à brisa, símbolo de qualquer coisa no alto, de uma coisa qualquer. Depois se encerrem onde queiram. Meu coração verdadeiro continuará velando, paino brazonado e esfinges, no alto do mastro das visões, aos quatro ventos do mistério. Penso que o que podemos entender daqui de importante, neste conceito também da iniciação, de se abrir a novos horizontes, a novos mundos, é esta ideia de que o discípulo, o candidato, depois de tocado, depois de nós, homens comuns, seres humanos comuns, captarmos algo de novo, sermos tocados por algo novo, já ninguém nos pode tirar. Quer dizer, o que compreendemos, nós podemos negá-lo. E talvez isso nos possa criar uma certa repressão, não é? Porque às vezes temos experiências que queremos negar. Mas se somos sinceros e autênticos connosco próprios, o que compreendemos de verdade e aceitamos, já ninguém nos pode tirar. Não é um objeto que guardamos connosco, é algo que passa a constituir-nos e que fica mesmo quando o nosso corpo se transforma através da idade. O conceito misterioso de tempo, fazer com que o tempo seja nosso, conquistar o tempo, é um conceito muitíssimo importante no caminho iniciático. Ininterrupto e unido guia o teu curso, Lídia, e sereno para um mar distante. Teus manes não te param, interrompem-te apenas, mas conta tu as tuas próprias horas. À tua espera, dá-te incerta Naiade, que a porta te não está a tua segunda vida. Condescendente para contigo própria, deixa aos certos leitos de fugir, vive com a verdade. No instante dos demónios que alhures a saber preso com deles o céu do fado, gozam a delícia altiva de viverem, onde guardam as suas vidas. Também podemos
prosperar aqui a ideia de uma continuidade da vida, ou seja, que a vida não para, a vida continua. Há o LEDS, há o caminho, não é o LEDS, aquele rio do esquecimento que a alma passaria quando desencarnava, quando saía deste mundo e quando voltaria no conceito de reencarnação a este mundo. Mas mesmo isso existindo esse esquecimento, existindo no fundo essa prova, a vida segue. Está serena, Lídia, está calma. É o que diz o Ricardo Reis. Este é muito impactante, já o ouvimos no nosso templo da natureza. Domina ou cala, não te percas, dando aquilo que não tens. Ou seja, não te ponhas a experimentar coisas que não te pertencem, que não pertencem ao teu destino. Se vês que não são, abandona-as. Segue o que te indica a tua estrela. Que vale o César que serias? Ou seja, o César que tinha poder, que era, podíamos dizer na linguagem de hoje, famoso, que muitos ambicionariam estar no seu lugar, mas a questão está, se um dia chegássemos a esse lugar, como nos portaríamos? Porque também os lugares podíamos dizer, de poder, de grande responsabilidade, também são lugares de grande prova, pelo menos para quem os vive autenticamente. Goza bastar-te o pouco que és. Ou seja, aproveita essa pequena chama, aproveita essa grande oportunidade de seres tu próprio. Melhor te acolhe a vil choupana dada que o palácio de vidro. Ou seja, o que estamos sempre a aspirar e que nunca será nosso, mais será perturbação, possivelmente, do que alguma vez caminho para a realidade, caminho para a nossa felicidade verdadeira, para a nossa realização. O próprio Fernando Pessoa diz, a felicidade com maiúscula está ligada a esse sentido da vida, portanto, a esse, da vida com maiúscula, a essa conquista do desconhecido que está ao próximo. Aqui faz lembrar quase a atmosfera de Tal Voz de Silêncio, do texto divulgado pela Teosofia, que Fernando Pessoa traduziu, um texto de grande inspiração. Concentra-te e serás sereno e forte, mas concentra-te fora de ti mesmo, fora da tua personalidade, da tua circunstância. Não ser mais para ti que o pedestal no qual ergas a estátua do teu ser. Tudo mais empobrece, porque é pobre. Quer dizer, aqui Ricardo Reis diz-nos, a finalidade não sou eu. A finalidade é algo que eu tenho de conquistar e a partir do meu eu, a partir de onde estou no pedestal. Quer dizer, estou no início do caminho. Eu não sou a meta, mas sou o início. O outro que descobrirei, a outra completude, então, será o meu ser. Sobre isto já falámos há pouco, ou seja, que o destino que vamos cumprir, a caminhada que vamos fazer, não é nem a que desejamos, nem nós conseguimos desejar aquela que verdadeiramente temos de cumprir ou realizar, mas temos de ir descobrindo através dessa proximidade. E talvez vamos chegar a um horizonte, a uma ilha, a uma praia, ou um algo que nem imaginamos, mas onde aí encontraremos a tal verdadeira vida, a tal verdadeira capacidade de realização, o sermos mais nós, nesse cumprirmos o que somos. Porque mais nada é possível, o resto é fantasia e não é imaginação. Este conceito muito estoico, muito da cultura grega e romana também, mas tal como é, gozemos o momento, solenes na alegria levemente e aguardando a morte, como quem a conhece. Não como quem a teme, não como quem foge dela, mas como quem está sereno, como quem domina o seu tempo. A morte é um conceito muito importante, do ponto de vista iniciático, do ponto de vista filosófico, porque talvez o mais importante de tudo nunca morre. Eu acho que podemos chegar a ter experiências de sentir isso, independentemente do que acreditamos racionalmente, porque temos os nossos momentos racionais e os nossos momentos intuitivos. Eu acho que através da nossa intuição às vezes podemos sentir que é algo profundo, algo que compreendemos muito secreto da vida e da natureza e de nós próprios, que talvez perdure muito mais do que o que pensamos. Aos deuses peço só que me concedam o nada lhes pedir. A dita é um jugo e o ser feliz oprime, porque é um certo estado. Não quieto nem inquieto, meu ser calmo. Quero erguer alto, acima de onde os homens têm prazer ou dor. Prazer ou dores.
E, mais uma vez, a presença muito clara da filosofia histórica em Ricardo Reis, ou seja, esta ideia do que eu quero não é ter a felicidade, o meu objetivo não é o prazer, não é satisfazer todas as necessidades que tenho, todas as pulsões que tenho, mas o que verdadeiramente eu quero é saber qual é essa dita, qual é esse por cumprir, qual é esse fado. Ou seja, porque aí eu vou descobrir que existe uma outra felicidade que antes eu não conseguia ver, e uma outra completude que me faz muito mais feliz e que faz compreender que valeu a pena todo o risco e a aventura heroica da pessoa comum até à pessoa completa. Por isso, podemos entender, através também destas passagens de Fernando Pessoa, que a iniciação, o abrir-se a uma outra dimensão, é também essa capacidade de entrar no que é misterioso, ou seja, tudo de alguma forma é misterioso até passar a ser conhecido por nós. Lembro-me outro dia que Dallas Stenberg Guzman, até há pouco tempo, o diretor internacional da Nova Acrópole, dizia, em determinada altura, que uma pessoa que se candidata ao curso superior, vamos supor, Biologia, até aí, o que vai aprender de novo no curso de Biologia era para ela misterioso, era para ela esotérico, era para ela algo de longínquo, de impensável. Mas a partir do momento que o conhece e domina, é um conhecimento próximo. E esse conhecimento que passa a integrá-la, ela não soube sempre, integrou em determinado momento. E existe por isso também o mistério das coisas transversais, que não são só das especialidades de quem estuda matemática ou biologia, ou ciência disto ou daquilo, mas que tem a ver com a própria vida, ou seja, com a própria capacidade de aceitar e de viver o nascimento, de viver o sofrimento, a dor, que todos em algum momento temos, as grandes alegrias sem se deixar iludir e ficar, podíamos dizer, viciado em só viver a alegria, mas saber viver também os momentos de introspecção e de tristeza, que todos esses momentos diferentes tenham um significado. E tudo isso, em algum momento, é um mistério que se vai desvelando. E vamos transformando, com o tempo, essas alegrias, tristezas, dificuldades, incapacidades, em amigos que nos ensinaram algo. Isso é profundamente filosófico e muito importante, porque a partir daí não existe, em certa perspectiva, o eu e o outro que é meu opositor, mas existe o outro que me ensina algo de mim e que a partir dali me permite avançar um pouco mais nesse mistério e nessa iniciação a outras realidades. E por isso, Álvaro Campos diz: mas eu não tenho problemas, tenho só mistérios. Todos choram as minhas lágrimas, porque as minhas lágrimas são todos. Todos sofrem no meu coração, porque o meu coração é tudo. Eu penso que a este poema não há muito mais a acrescentar, que ele diz tudo. Ou seja, que à medida que nos vamos abrindo e compreendendo o que antes não compreendíamos, vamos passar a viver melhor o que é a ideia de uma empatia mais profunda, de um sentido real de compaixão, de uma solidariedade verdadeira, de uma autenticidade que nos liga ao outro e que é real, que não é preciso pensar nisso para que aconteça, que é espontâneo, que é vivida e que faz parte dessa nossa vida com maiúsculas. Por isso, eu termino aqui, deixando a frase que no fundo é a frase síntese, como eu vos dizia ao início, que no fundo é o repto, não é? Que nós podemos ir alargando, ir nos iniciando a vida como uma grande iniciadora, como uma grande mestre de vida, a partir desses pequenos enigmas, dessas pequenas dificuldades do cotidiano que nos vão revelando, através das nossas decisões, através da nossa capacidade de aventura interior, independentemente da idade, independentemente da posição de onde partimos, desse tal pedestal à conquista do nosso ser interior. Que eu penso que é algo que não podemos evadir e que é um reto fantástico e maravilhoso que ao longo dos séculos e dos milénios vários filósofos nos convidaram a realizar e que nos dão pistas e dicas importantes, onde Fernando Pessoa também vai beber, através do estoicismo e de outras correntes, e que de facto já não nos permite participar de algo que não somos só nós,
cada um de nós, um louco que está à aventura para algo que se calhar não existe, mas participar de uma grande fraternidade, de uma grande unidade da humanidade à aventura na conquista de si própria. E eu penso que aí podemos encontrar uma alegria muito profunda e certas respostas que nos vão alentar muitíssimo mais. Obrigada.